Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube, o trabalho do nosso Núcleo de Produção Audiovisual Clara de Assis, aqui da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Aqui estou para fazer uma síntese, diria até assim, não é? Um resumão a respeito da nossa última fala, que foi sobre reencarnação como lei de Deus, focada no capítulo 30º do livro A Grande Síntese, do professor Pietro Baldi, que trata sobre palingênese. Então, nesse nosso momento aqui, nós vamos tratar de uma forma, digamos, mais abrangente a respeito de tudo que nós falamos em nosso encontro passado. Com certeza você não vai perder nada, mesmo que você diga assim, eu não assisti a outra palestra. Não se preocupe, assista a outra, vai ser importante. Vai ser ótimo para a gente, inclusive, dialogar. Bote aí nos comentários quais são os seus olhares, vai ser excelente. Mas, didaticamente, as reuniões doutrinárias e, a propósito também, esses vídeos aqui para uma divulgação ampla da doutrina espírita. Ele se presta a uma espécie de propagação desse nosso conhecimento espírita que nós tanto precisamos, assim, de uma forma acessível a qualquer público, idade, a qualquer pessoa que, mesmo não tendo esse conhecimento avançado da doutrina, possa perceber aqui nas nossas falas, nos diversos palestrantes, em todas as pessoas que aqui vêm trazer a sua contribuição, qual é o caráter da doutrina espírita, qual é o nosso propósito enquanto espíritas e de que forma o nosso Centro Espírita, a Associação Espírita Jesus de Nazaré, se compromete a propagar o Evangelho. Então, esse é o nosso maior objetivo. E chegarmos até você. Você, minha irmã, você, meu irmão, que está aí assistindo em qualquer lugar do planeta Terra e diria também em qualquer época, porque nós estamos gravando aqui hoje em 2025, mas daqui a 10 anos você pode estar reprisando esse vídeo, alguém pode fazer uma pesquisa na internet, se deparar com essa gravação, porque vai ficar aí para a posteridade. Então é esse o nosso dever, espalhar essas sementes, essas boas sementes, o bom grão que Jesus nos legou. Mesmo sendo esses operários complexos, esses operários com muitas imperfeições, com muitas dificuldades, esses trabalhadores inadequados muitas vezes. Mas digo para vocês, o que nos move é o propósito transformador da mensagem do Cristo. O que nos move não é convencer você de nada. A nossa proposta é trazer aqui a nossa experiência, aquilo que nos motivou, os nossos estudos, o nosso cuidado, a nossa convivência com o Evangelho, e trazer também esse nosso olhar, fruto das nossas pesquisas e aquilo que nos faz bem e que é bom partilhar com todos. Então, irmãos, irmãs, estamos aqui para falarmos de reencarnação, lei de Deus, segunda parte, conforme o capítulo Palingênese, capítulo 30 de A Grande Síntese, de autoria do professor Pietro Baldi. Então, fazendo um resumo desse capítulo 30, Palingênese, Kardec, juntamente com o Espírito da Verdade, ele lá na Codificação Espírita vai fazer um estudo excelente sobre atributos da divindade. Isso em 1857, no Livro dos Espíritos. Depois esses estudos vão avançando ao longo da codificação. E o Baldi, que havia estudado também a codificação espírita, notadamente o Livro dos Espíritos, que foi onde ele se percebeu como espírita, também nesse capítulo 30, inspirado pela sua voz, que, digamos assim, era aquela fonte de inspiração, era a sua fonte de intuição, ele bebeu nesse manancial. E aí ele também vai se deparar com sua voz, trazendo os atributos da divindade, que são muito semelhantes ao que Kardec trouxe. E aí não há nenhuma surpresa. Por quê? Porque a voz do Espírito da Verdade é uma só. A voz verdadeira, a fonte verdadeira que promana do Cristo, ela é uma só. Então não há divergência de informações. Então Kardec, Chico Xavier, Pietro Baldi, Rustem e outros irmãos, Leon Denis, Ivone Pereira e outros bebem nas mesmas fontes. Então
Claro que as informações vão ser iguais, ou pelo menos estar muito próximas umas das outras, porque cada um também tem o seu campo de ação, cada um também tem o seu olhar. Então, muitas vezes para aquele médium, para aquele sensitivo, determinada imagem é perfeita, é nítida, ele compreende com mais profundidade. Para outro, já tem um aspecto da emoção, já existe a questão da poesia, a interpretação já é mais, digamos, artística, ou até mesmo no campo filosófico. Mas eles não deixam de trabalhar de forma alguma, não se distanciam do foco, que é Jesus, e do foco da verdade. Então, quais são esses atributos coincidentes em Kardec e em Ubaldi? Vamos lá no slide? Então, Deus absoluto, Deus nessa presença de infinito como criador, imanente e transcendente. E nesse aspecto, também como o cancioneiro, nosso irmão que trouxe uma bela canção evangélica, também Kardec e Ubaldi concordam. Ninguém explica Deus. Não há como você querer conceituar, colocar numa caixinha o significado de Deus. Dar um conceito, prender Deus numa gaiola. Porque se ele é o absoluto, se ele é o infinito, se ele representa todo esse nosso imponderável, como é que nós vamos prender Deus naquilo que nós consideramos que são as suas únicas e possíveis qualidades? Então, como nós estamos vendo aqui no slide, quando falamos em atributos da divindade, eterno, justo e bom, imaterial, imutável, único, onipotente, perfeito, Deus maravilhoso, Pai amoroso, misericordioso, enfim, tudo isso são formas humanas de entendermos Deus. São formas nos quais nós, como filhos muito imperfeitos, de um mundo de expiação e provas, espíritos muito atrasados, olhamos para a natureza, olhamos para os fenômenos que nos cercam e passamos a interpretar tudo isso, toda essa perfeição, toda essa beleza natural, e interpretamos como sendo Deus. E aí colocamos as qualidades, os atributos necessários para o nosso entendimento. Então vamos ver aqui o que nos traz sua voz lá na grande síntese. Então pegamos um trechinho aqui da edição bilíngue, que está disponível no formato PDF, e lá nós encontramos a seguinte expressão de sua voz sobre Deus. Deus não pode ser qualquer coisa mais e externo, distinto da criação. Então é aquela visão que sua voz traz para nós de um Deus imanente e transcendente. Um Deus que está aqui presente através dos fenômenos, através das suas leis, mas ao mesmo tempo um Deus que não é isso aqui, não é esse nosso universo, porque o nosso universo é um universo físico, é o universo da imperfeição, é o universo patológico, é o universo da queda, da derrocada. Então Deus é muito mais do que isso, e aí a transcendência. Então ele está para além de toda essa criação que nós consideramos única, a possível, o universo real, e que na realidade não é isso. Vamos adiante com sua voz. A vossa concepção de um Deus que cria fora e além de si, a si acrescentando, é absurda concepção antropomórfica, é volver, reduzir o absoluto no relativo. Então, vamos perceber aqui essa expressão extraordinária de sua voz. É absurda concepção antropomórfica. É exatamente o que nós falávamos há pouco. É trazermos Deus para o nosso relativo, para o nosso olhar, para a nossa caixinha, para a nossa gaiola. Trazermos Deus para uma condição antropomórfica. Deus é um homenzarrão. Deus é um homem gigante, um idoso gigante sentado num trono que tudo vê. Então, quando nós trazemos essa concepção de um Deus criando fora de si, para além de si, nós estamos colocando Deus nessa visão antropomórfica de reduzir o absoluto de Deus no nosso relativo, na nossa visão tão pequenininha, uma visão que não consegue abarcar o verdadeiro fenômeno. Vamos então lá para o Livro dos Espíritos, Atributos da Divindade. Questão de número 11, no capítulo 1. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Responde o Espírito da Verdade.
quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Compreenderemos Deus, veremos Deus. Como dizem nossos irmãos cristãos, evangélicos e católicos, estaremos um dia na sala do trono, estaremos um dia no reino de Deus, estaremos vivenciando naquele momento a presença de Deus, exatamente porque conseguimos evoluir e já somos de concepções crísticas, então estaremos perfeitamente na presença de Deus, com Ele, vivendo a beleza de não mais termos que renascer, de não mais adoecermos, envelhecermos, de não mais termos necessidades fisiológicas, porque já estamos incorporados em uma outra vibração. É um outro patamar vibracional, é um patamar crístico, extremamente evoluído, que nos escapa como nós poderíamos definir esta convivência, esse nível de consciência crística. Vejamos as informações que sua voz traz para nós de forma abundante a respeito de Deus. Vamos lá? Não olhai Deus somente fora de vós, concretizando nas imagens e expressões da matéria, mas senti-lo, sobretudo, na sua forma de maior potência, dentro de vós, na ideia abstrata, estendendo os braços ao universo do Espírito que vos espera. Esse é o Deus amoroso, criador, que abarca tudo e que traz tudo para si com amor. É o Deus Pai misericordioso, bom e justo, que nada vê nos seus filhos a não ser pontos de luz, fascículos de luz, como diz Joana de Ângeles. Então, Deus traz para nós, como está aqui, vamos voltar lá no slide, na sua forma de maior potência, dentro de nós. Então, onde é que Deus está? Dentro de cada um de nós. Ele se manifesta também nas exterioridades. Sim, se manifesta porque é o Deus dos fenômenos, mas também Ele está para além disso. Mas como isso é consolador, como isso é para nós assim de uma alegria imensa. Deus está dentro de mim, sim, como está dentro de todas as suas criaturas, como está dentro de todas as pessoas, de tudo que é vivo. Deus está presente. Então não é aquele panteísmo absurdo daquela forma espiritual onde o ser nada precisa porque ele já está em Deus mesmo. Não. É um Deus que nos dá autonomia. É um Deus que nos dá o livre-arbítrio. É um Deus que nos dá possibilidades de escolhas. Oh, que felicidade! Então, mesmo no erro, Deus nos acompanha. Mesmo nas coisas erradas, Deus nos acompanha. Mas acompanha de que forma? Apoiando o erro? Apoiando as coisas erradas? Não. Apoio que se dá a um filho, a uma filha que errou o caminho, que muitas vezes não fez nem por maldade. Foi mais ignorância, arrogância, egoísmo, por orgulho. Fez até mesmo por rebeldia. Bateu o pé, que tinha certeza, e não quis ouvir a voz do Pai. Isso acontece conosco, somos ainda crianças espirituais, muito rebeldes, e por isso nós precisamos avançar no sentido, como diz o slide, na civilização do espírito. Porque ficarmos ali presos naquela criança, preso naquela situação de uma infantilidade espiritual, não nos atinge mais. Então, a nova civilização do espírito é que nos descortina essa possibilidade de uma vida no adulto espiritual, essa vida de uma autonomia espiritual, essa vida de escolhas, de consciência, de não mais repetirmos antigos erros, de não mais partirmos para situações de violência e muito menos usarmos da astúcia, porque se a força é terrível, a astúcia também ela é maior do que a força, mas ela ainda está no reino da mentira, ela está no reino onde a hipocrisia prevalece. Então, a nova civilização do espírito pede o quê? Pessoas conscientes. A nova civilização do espírito pede o quê? Seres que trabalham o seu orgulho e o seu egoísmo. Seres que estão dispostos ao autoconhecimento. Pede pessoas que estejam aptas, desenvolvidas em si mesmas, no sentido de uma abertura ampla para um novo existir. Então não é mais esse mundo aqui, porque esse mundo está caduco.
Esse mundo não vale mais a pena para quem desperta para a civilização do espírito. E aí, irmãos e irmãs, eu convido vocês para esta reflexão que está lá no livro Problemas do Futuro, do professor Ubaldi, que vai dialogar bastante com a grande síntese, porque o próprio Ubaldi vai dizer que o Problemas do Futuro ele tem os seus entrelaçamentos com a grande síntese. Vejamos o que o Ubaldi nos ensina. Procuremos observar o fenômeno da metamorfose do involuído em evoluído, explorando os desusados caminhos da futura biologia supernormal. Daremos assim um novo passo para adiante, sempre mais progredindo no caminho da ascensão do ser. Aqui nós fizemos alguns grifos, alguns destaques, exatamente para poder chamarmos a atenção para esses pontos fundamentais. Então, essa nova civilização do espírito que pede pessoas com esse novo expertise, essa nova visão de colaboração, essa nova visão de fraternidade, de amor ao próximo, essa nova visão de construirmos todos juntos, cada um dando a sua melhor parte para um mundo melhor, justo, fraterno, humano, um mundo de segurança, no sentido de não à violência, não à mentira, não à hipocrisia. Vejam lá, metamorfose do involuído em evoluído. Então é todo um processo e drástico. Quem estudou um pouquinho ciências deve ter visto lá nos seus livrinhos o processo da metamorfose da lagarta em borboleta. É um processo longo, é um processo que custa para a lagarta, ela tem que mudar, ela tem que se transformar e aquilo não é fácil. Da mesma forma somos nós. Como fazermos com que essas lagartas humanas se convertam em seres angelicais, alados, belos, formosos, colaboracionistas, amorosos, caridosos, justos e fraternos? Então tem todo um processo. E o Ubaldi vai trabalhar nessa linha da biologia do supernormal, ou como alguns tradutores preferem, biologia do supranormal. Aquele que está acima dessa normose, desse lugar comum que é o mundo, de todo mundo igual, todo mundo de barriga de tanquinho, todo mundo com o cabelo da moda, usando as roupas da moda, todo mundo com musculatura definida, todo mundo fazendo caras e bocas, como se diz, nas suas selfies, nas redes sociais. Esse é um mundo que eu estou falando isso aqui, não é com ironia nem com desprezo, mas é enfatizando a nossa realidade que nós vivemos. Essa é a nossa realidade. Então, para mentes que se adequam a esta realidade. Mas para você, minha irmã, para você, meu irmão, que já se diz cansado desse mundo, para nós, principalmente aqui do Jesus de Nazaré, que muita gente, a gente conversava há pouco, o nosso irmão Beto, a gente já sentindo uma exaustão desse mundo que já não preenche mais. Um mundo de convites para festas. Meu Deus do céu, eu fico até feliz quando a pessoa não me convida. Porque hoje eu cada vez mais me convenço, meu lugar, cada vez mais que eu amo, que eu me sinto bem na minha casa, lendo meus livros, preparando material para vir aqui, para gravar live, indo nos centros, fazer palestras, fazer um culto na casa de uma pessoa, uma homenagem de base evangélica, não para colocar holofotes, nem jogar confetes nas pessoas, enganando, não, mas levar uma mensagem. Isso aqui hoje está me confortando. Então, quando eu era jovem, eu gostava de quê? Da folia do mundo, da pirotecnia que o mundo traz para nós. Mas hoje eu sou uma pessoa que a ideia ubaldiana, a ideia de Kardec, o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, a literatura de Chico Xavier foi maturando aos poucos em mim. E esse pouquinho que está nascendo em mim, eu não quero perder. Eu quero aproveitar isso ao máximo. Então eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ler meus livros, eu gosto de ver os vídeos que eu gosto também da rede social para curtir os filhos dos meus conhecidos, amigos, alunos e alunas, os netos dos meus amigos conhecidos, partilhar vídeos interessantes, espirituais, autoconhecimento, a questão do emocional que se espelha em nosso corpo, esses avanços da inteligência artificial, mostrando para nós determinadas animações com Kardec, dialogando com a espiritualidade, trazendo animações que nos mostram como se dá o processo obsessivo, como se dá o processo mediúnico. Gente, eu acho isso fantástico. E é esse o caminho hoje que eu quero. Então, vejam vocês, esse involuído
para evoluído é custoso. Você às vezes vai passar como antipático, como uma pessoa chata, como uma pessoa que não participa de nada, que está se afastando das pessoas. Mas é um preço que se paga. Porque essa biologia do supranormal, essa biologia do supernormal, que começa a dar os primeirinhos ali, né, as primeiras faíscas em nós, nos coloca nesse lugar de uma ampla reflexão, de um mundo interior, onde a gente quer vivenciar isso. A gente quer promover isso, aqueles momentos de oração, de longas orações. Eu gosto desses momentos de longas orações. Diante ali do céu estrelado, da natureza, agradeço a Deus de ter me permitido isso, ampla janela onde eu posso ver o céu, onde eu posso ver a natureza, plantas, vagalumes, onde eu posso ver o piar das corujas, de outros animais noturnos ali. E ao mesmo tempo ali, 10h30 da noite, 11 horas, quase meia-noite, eu ali sozinha naquela prece, naquela oração, às vezes naquele desabafo, naquele lugar onde eu me abro completamente para a espiritualidade, para Nosso Senhor Jesus Cristo, para Nossa Senhora, essa minha companheira querida, que me ouve, que não se cansa de minhas eternas lamúrias, de meus eternos pedidos. Então, é um outro lugar. Então, o Baldi ele vai aprofundar bastante em Problemas do Futuro o que é essa biologia do supranormal. O que é essa metamorfose, inclusive o nome do capítulo é esse, metamorfose. Como é que se transforma uma lagarta em uma borboleta, como é que se transforma um evoluído em evoluído. E aí ele fala, né, que tudo isso é um caminho de progressão e de ascensão do ser. E como é que isso tudo se dá? Como é que dá esse aparecimento dessas novas formas? De onde é que vem, afinal de contas, esse evoluído? De onde é que vem essa borboleta linda? De onde é que vem isso tudo? Vamos ver aqui em Problemas do Futuro? Vamos lá. Como se dá a criação de novas formas de vida? A existência é devida a uma contínua restituição e troca, isto é, a um movimento que, tendo naturalmente uma direção, significa caminho evolutivo. No íntimo de cada forma está a perene imanência do pensamento de Deus, que impele o ser a percorrer aquele caminho. A forma define e precisa toda a sua posição sucessiva, e para não se imobilizar, torna-se destrutível e, ao mesmo tempo, suscetível de contínua renovação. Esse perpétuo morrer e renascer de todas as coisas é o que torna possível o transformismo evolutivo, de outro modo, impossível. Assim, o existir é um tornar-se, mas ascensional, um relativo, mas sempre em evolução. O pensamento de Deus, ao movimentar-se progressivamente, faz pressão do interior para manifestar-se na forma a sua expressão. Gente, o Baldi consegue aqui sintetizar todo esse processo evolutivo e o processo do formas que existem, desaparecem, para depois aparecerem com outras formas e depois são destruídas e depois em novas formas. Vejam que ele vai falar aqui, ó, é uma perene imanência do pensamento de Deus que impele o ser a percorrer esse caminho. Então é Deus como fenômeno nos impulsionando para os caminhos ascensionais evolutivos. E da mesma forma lá ele vai citar mais uma vez esse perpétuo nascer e morrer, dizendo, vamos lá no slide mais uma vez? Esse perpétuo morrer e renascer de todas as coisas é o que torna possível o transformismo evolutivo, de outro modo impossível. Então, quem acha que nós estamos hoje num mundo mais avançado, um mundo que progrediu, etc, etc, por conta das forças sociais, por conta das ciências, o quê? Essa é uma visão muito incompleta, muito rasteira, e por que não dizermos, de uma ignorância espiritual profunda. Porque o que nós temos aqui, o que sua voz traz para nós, é que esse transformismo fenomênico vem do processo perpétuo de morrer e renascer, de todas as coisas. Morre, renasce, morre, renasce. Então, o contrário de morte, qual é mesmo aqui? O renascimento. Então, o contrário de morte não é vida. Vida é um estado perene, como ele vai dizer aqui, né? É esse perene
pensamento de Deus, essa imanência do pensamento de Deus. Isso é vida. Agora, morte e renascimento são os contrários. Morreu na forma para este mundo, renasce no outro mundo, que ainda pode também depois voltar a assumir uma nova forma nesse nosso mundo aqui, e aí se dá esse processo extraordinário que desde a antiguidade já era conhecida. Vamos lá? Morte, processo onde a alma se desprende do corpo. A morte é um estágio de mudança para uma outra existência. Isso aqui é sabedoria do livro dos mortos dos egípcios. E continua. A pessoa, seja qual fosse a sua posição social em vida, ela é conduzida pelo deus Anubis para se apresentar ao tribunal de Osíris, onde são avaliados seus erros por outros 42 seres divinos. Então aqui é uma metáfora para o grande tribunal da nossa consciência. Então vejam que o livro dos mortos egípcio já tinha um avanço extraordinário, sim, porque os sacerdotes egípcios conheciam o magnetismo. Moisés foi iniciado na corte do faraó, junto aos sacerdotes egípcios, e por isso que você vê aqueles prodígios que ele vai produzir depois quando ele vem para libertar o seu povo do domínio, do jugo escravizante do faraó, porque ele aprendeu aquelas práticas. Depois, quando ele chega no deserto do Sinai e as filhas de Jetro ali, pastoras, e ele pergunta: o que é aquilo no alto da montanha? Ah, ali é o Senhor que se manifesta. Moisés se assusta com, digamos assim, até a banalidade que aquilo se tornou. Ele disse: não, isso não é possível, eu vou lá na montanha para ver o que está acontecendo. Porque ele tinha conhecimento do magnetismo, ele sabia, ele conhecia a doutrina dos grandes sacerdotes egípcios, Hermes Trismegistos e outros tantos que contribuíram para o avanço do conhecimento do mundo espiritual. Então, daí dá para a gente perceber que esse conhecimento é um conhecimento bem antigo com relação ao que nós temos hoje. E lá está dito, né? Então, a alma se desprende do corpo, é um estágio de mudança, esse é o processo da morte, e lá no mundo espiritual, o tribunal da consciência. E aqui, um fato histórico que hoje em dia com as redes sociais está bem melhor propagado, que as pessoas não sabiam, nem os católicos. Espíritas, então, acho que muito pouco. Vejam vocês, você sabia que a reencarnação era aceita pela Igreja Católica até o ano 553? Mas essa tese foi recusada no segundo concílio de Constantinopla, não pela Igreja ou pelo Papa, mas pelo imperador Justiniano, por influência de sua esposa, ex-prostituta, que não lhe achava conveniente a lei do karma. Então vejam que foi tirado do conhecimento dentro do cristianismo a respeito da reencarnação, porque o judaísmo, na sua origem, também é reencarnacionista. Então foi retirado isso para quê? Para não ofender, para não mexer nos brios da imperatriz. Então, uma lei extraordinária, que é a lei da reencarnação, que nos posiciona corretamente perante Deus, porque nos mostra a lei de causa e efeito, nos mostra que nós somos herdeiros de nós próprios, que existe uma justiça divina, que nos mostra que esse Deus, cheio desses atributos lindos e maravilhosos que nós colocamos, acima de tudo, Ele é justo, misericordioso e bom. Então, como Ele vai permitir, por exemplo, coisas bárbaras que nós vemos nos noticiários? A criança sai para a escola e é atingida por uma bala perdida. Jovens que muitas vezes saem para uma diversão e se afogam nas águas das praias. Pessoas que vão fazer uma viagem de turismo, negócios, passeio, enfim, o avião cai e mata todo mundo. Por que nessas situações de tragédia isso nos chama a atenção? Porque ali é onde bate em nosso sentimento. Mas também nós podemos ver nas outras questões da vida. Uma pessoa que estuda, que consegue se promover como pessoa, desenvolver bem a sua profissão, isso também está submetido à lei de reencarnação. O encontro de um grande amor ainda aqui na vida terrena, no mundo de expiação e provas, olhar para alguém e dizer: eu amo aquela criatura e ela me ama, e a gente vive uma relação extraordinária, seja como casal, seja mãe e filho, pai e filho, amigos, mas isso é extraordinário. Isso está submetido também a uma lei de reencarnação. Então, a reencarnação, para ser compreendida, muitas vezes tem que usar exemplos drásticos, porque é nessas horas que a gente se assusta. Naquele momento que a gente olha para a televisão e diz assim: meu Deus, 2 ônibus colidiram durante a madrugada e morreu nesse choque 100 e tantas pessoas.
Meu Deus, como isso é possível? Como é que isso vai acontecer? Eram romeiros retornando de romaria, as pessoas que estavam ali orando. Lei de causa e efeito. Lei misericordiosa de Deus. Ali tem uma justiça se cumprindo, que a gente não entende, que a gente aqui está começando a palmilhar esse caminho para entender a reencarnação, mas que ainda temos essa dificuldade, porque achamos que a lei de causa e efeito é para o outro, quando é para mim, não, peraí, calma, não é bem assim, porque eu sou boa, eu sou caridosa, a lei é para todos, é para todas, e não tem essa história de barganhar com Deus, não. Eu vou dar uma cesta básica para Deus me livrar. Chega no carro e coloca, carro blindado, propriedade de Jesus. Isso não é nada. O carro, se tiver que ser roubado, vai ser roubado do mesmo jeito. Se tiver que ser vilipendiado, vai ser do mesmo jeito. Então, gente, todos nós estamos submetidas à lei de causa e efeito. Então, essa lei de causa e efeito deriva de quê? Do processo reencarnatório. Vidas passadas cometendo barbaridades, atrocidades, né? As nossas maldades, perversidadezinhas, e agora, volta para cumprir, para quitar o seu débito com a lei. É essa a linguagem dos espíritos. Vejamos o que diz o hinduísmo e o budismo. Eles trabalham, como vocês estão vendo aí no slide, com a roda de Sansara, como dizem alguns. Eu prefiro falar brasileiro, né? Sansara. Então, Sansara é um inquietante ciclo que rege nossa existência. Reencarnação após reencarnação. É nascimento, vida, morte e renascimento. Uma eterna roda de experiências, frequentemente marcada pelo sofrimento. A palavra vem da raiz sams, que significa circular, passar por diversos estados. Então, irmãos e irmãs, vocês estão vendo aí um conhecimento bem antigo de populações, digamos, ancestrais, arcaicas, e que trazem para nós um conhecimento profundo. O hinduísmo tem cerca de 10 mil anos, o budismo mais de 2 mil anos. Então, olha o conhecimento, o inquietante ciclo que rege a nossa existência, que é o dolmen de Kardec, né? Que é esse eterno nascer, viver, morrer e renascer. Tal é a lei, exatamente. É esse o nosso propósito aqui na Terra. E aqui uma imagem, né, uma arte sobre a roda de Sansara. Então é esse ciclo que nós repetimos a cada existência, a cada renascimento, a cada momento. E aí vem a pergunta: mas não vamos ficar eternamente repetindo a roda? Não vamos ficar eternamente girando, nasce, morre, cometendo os mesmos erros? Negativo, foi o que nós vimos lá na introdução com o capítulo Paligênese e com os estudos em problemas do futuro do professor Ubaldi. Existem metodologias para quebrarmos esse ciclo, para sairmos da roda. Quais são essas alternativas? Vamos pegar pela ótica espírita o que Kardec sinaliza para nós. Então, aqui estão. Primeira, autoconhecimento, trabalhar o orgulho e o egoísmo, que por decorrência vem a mudança de comportamento, que é operarmos a favor do bem, a favor da lei de Deus. Simples assim, pronto. Agora é botar a mão no arado e seguirmos. Mas será que isso é fácil? Trabalhar o orgulho e o egoísmo? A espiritualidade já nos alerta lá no Livro dos Espíritos, dizendo: o egoísmo é o vício, ele chama de vício, mas a gente chama de defeito, né? É o defeito mais difícil de ser trabalhado, dado o grau de enraizamento que está em nós. Imagine, e eu vejo tanta gente dizer assim: porque eu não sou egoísta, eu sou uma pessoa mão aberta. Isso é ilusão. Isso é ilusão. O egoísmo, ele tem nuances tão profundas em nós que nós pensamos que já estamos libertos do egoísmo. E não estamos. Está lá, ó, enraizado, grudado em nosso coração. E a gente só percebe isso no andar da vida e com maturidade, usando o que o Ubaldi vai chamar de eu observador. Se observe, veja se você é isso mesmo. Ave Maria, meu Deus, que falha que eu cometi. Então, ter essa humildade. Que momento difícil esse, né? Como Dona Deja dizia, o pior momento da vida de uma pessoa é o momento de transformar-se, é o momento de mudar. Exatamente, porque é a lagarta que tem, ó, que quebrar essas entranhas para surgir a borboleta. E cadê essa coragem? Vamos buscar apoio, então, mais uma vez, no professor Ubaldi. Vamos lá?
Então ele vai nos ensinar o seguinte: assim caminha a vida. Primeiro, a sua contração adicida do espírito na matéria, numa sua forma dura, em que ele permanece prisioneiro das provações e das dores. Vamos voltar aqui. Então, a primeira fase é essa aí para todo mundo. Renascimento é obrigatório. Porque estamos num grau, assim, gente, tão profundo de animalidade, de egoísmo, de orgulho, que a reencarnação se tornou obrigatória. E na matéria. Porque em Júpiter a reencarnação não é mais na matéria. Em Saturno, as reencarnações são em corpos fluídicos. Em Júpiter, a infância dura poucos meses, 3 meses. Estudamos isso recentemente na Revista Espírita. Aqui na Terra, países em guerra, países passando por fome, países de infância perseguida, você pode ter uma pessoa de 20 anos, você dizer, ali tem uma criança de 20 anos. Porque, dado o grau de perigo que aquela pessoa passa, o grau de inanição. Então, a OMS achou por bem estender essa infância para idades que nós consideraríamos até elevadas, mas é em função da vulnerabilidade que o ser passou toda a sua existência até um milagre chegar aos 21 anos de idade. Então, vejamos aqui, né? Então, é a contração do espírito para o jugo da matéria. Primeira etapa. Vamos para a segunda. A expansão da vida na libertação do espírito da matéria, enriquecido pelas provações superadas e pela nova experiência adquirida. O desencarne, a morte. Então, é um indivíduo que sai do corpo levando alguma coisa. Não tem essa história, viu, gente, de reencarnação perdida. Não tem essa história de não aproveitou nada da reencarnação. Sempre aproveita. E lá na grande síntese, o professor Baldi vai nos dizer: você sobe 3 degraus e desce 2. Aproveitou 1. É o que foi possível. Então, nesse caso aqui, ele deixa bem claro: o espírito se liberta da matéria enriquecido, olha aqui, ó, destacado em azul, pelas provações superadas e pela nova experiência adquirida. E aí ele conclui dizendo: assim, a morte não é igual para todos e pode parecer ao evoluído um fim doloroso e ao evoluído uma alegre libertação. A proporção, pois, que o ser evolve, liberta-se ele da morte, isto é, da consequência da queda, transformando em alegria o sistema emborcado em dor. Então, quanto mais o indivíduo vai reencarnando, aproveitando as experiências, utilizando a serviço do bem, a serviço do autoconhecimento, mais nós vamos nos libertando da dor, do sofrimento, da roda de samsara, desse ciclo que parece infinito e que não termina nunca, desse jugo da matéria, e alcançamos as altas voltas da espiral de nossa vida, como está expresso aqui nesta arte. Então, os períodos reencarnatórios lá do fundo da espiral são muito dolorosos, a mente está muito embotada, presa na matéria. A proporção que o espírito vai abrindo essa sua espiral evolutiva, isso o Dr. Maurício Crispim explica muito bem nas suas aulas, principalmente nesse curso que ele está ministrando atualmente, que é sobre dor, vocês poderão ver isso aqui com mais detalhes. Então, o ciclo reencarnatório, a espiral, vai se abrindo mais, vai permitindo a expansão de consciência, gente. E aqui nós estamos vendo, né, de uma forma didática, os períodos entre as reencarnações anteriores, a vida atual, exatamente tudo passa a ser mais, digamos, matemático. O indivíduo, ele pode projetar a sua encarnação. É diferente dos níveis mais baixos, lá no fundo da pirâmide, porque a lei ali é determinística. Ele está sob o domínio do determinismo da lei de Deus e não tem fuga. Quanto mais ele adquire experiência nas reencarnações, e isso vai se abrindo, mais ele pode planejar. Ele vai sendo senhor do seu destino, senhora do seu destino. Vai gerando autonomia espiritual, aquilo que nós vimos há pouco, né? A grande civilização do espírito. Que coisa maravilhosa podermos planejar nossa reencarnação. Suzy, onde é que você vai estar daqui a 300 anos? E eu já tenho isso, claro. Mas, infelizmente, embotados na matéria, presos na matéria, medo, a dimensão espaço-tempo, tudo é motivo da gente se preocupar. Ai, meu Deus, será que na outra encarnação? E não vivenciamos exatamente esses princípios que a espiritualidade nos traz. Então, aqui na grande síntese, já convergindo aqui para o nosso encerramento, nós vemos o Baldi já falando, né? A evolução é paligênese, que leva do simples ao complexo.
do indistinto ao distinto. Multiplica os tipos e levaria à pulverização do todo, se esta força de coesão não reorganizasse o diferenciado em unidades sempre maiores. Viveis vós mesmos esse princípio. Ainda ontem nós estudamos lá no nosso núcleo Pietro Baldi, no formato virtual, aspectos menores da lei. E nós vimos a grande importância que tem o princípio das unidades coletivas. Como esse princípio é importante? Porque nós sabemos que até um determinado grau a evolução ela se processa individualmente. O indivíduo introjetando o transformismo, como nós vimos até agora. É o indivíduo fazendo suas escolhas pelo bem, pela paz, pela transformação, por um projeto de vida alinhado com a lei de Deus. Mas existem também as evoluções coletivas. Aquelas evoluções em que, digamos, numa comunidade de porcos e espinhos, trazendo aqui a metáfora de Rubem Alves, nós possamos viver de tal forma que esse inverno rigoroso, que é o inverno do antissistema, nós possamos um aquecer o outro sem que o espinho de um atinja o outro. Então, eu vou chegar um pouquinho mais para cá para que seu espinho não me fira, e você aqui chega um pouquinho mais para lá para que seu espinho não pegue em mim, então vou tomar cuidado aqui com o meu espinho para não pegar o companheiro. Então, essa evolução das unidades coletivas é o momento que a gente pode imaginar de maior complexidade. Porque é onde, irmãos e irmãs, que nós teremos que fazer os nossos ajustes com o próximo, com o semelhante. E aí nós nos lembramos de Bezerra, A distância que nós temos para Deus é a distância que nós temos para com o nosso próximo. Então, o que é que me distancia do meu semelhante? É a mesma distância para Deus. Então, é um ensinamento lindíssimo de Bezerra. E que mostra que essas unidades que nós somos, esses 8 bilhões, vamos colocar assim, os encarnados, Os 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Como fazer com que esses 8 bilhões se unam? Formem uma rede, uma figura belíssima, uma linda mandala harmônica e perfeita. Esse é o trabalho do Cristo, através da sua mente, digamos assim, reorganizar todo esse quebra-cabeças com peças pequenininhas, com peças que parecem não se encaixar em lugar nenhum, e que ele ali, através dos espíritos prepostos, através dos anjos guardiães, espíritos protetores, das falanges do bem, tentando, nos processos reencarnatórios, nos processos educativos, ir colocando um ao lado do outro, no possível. Opa, agora não deu, vamos afastar um pouquinho, depois vamos tentar novamente, opa, agora deu certo, vamos lá, e aí fazendo essa junção dessas peças. Então, é isso que o Baldi está dizendo, Sem essa força de coesão amorosa que parte da mente do Cristo, nós estaríamos condenados a uma pulverização e infinitamente estaríamos destinados a não termos mais essa liguinha, essa colinha de amor, de ternura que deveria nos unir. Então, vejamos aqui em Problemas Atuais o que o Baldi traz para nós sobre a teoria da reencarnação. É um livro de 1954, posterior a Missionários da Luz, que traz todo aquele processo de reencarnação de Sigismundo, E aqui eu queria trazer uma pequena fala do nosso companheiro Germário, que lá em 2014, quando estudávamos esse capítulo, ele trouxe essa seguinte frase, que a reencarnação seria esse encontro de afinidades. Exatamente. Espíritos afins, almas afins, que pela reencarnação, pela lei de causa e efeito, pelas necessidades evolutivas, Jesus Cristo vai reposicionando. Mas vejamos a fala de Ubaldi. Não é possível aqui a felicidade senão do modo precário e como uma forma de inconsciência. A felicidade consciente, causada pela chegada do ser à plenitude do conhecimento da própria harmonização na ordem divina, só pode aparecer nos mundos superiores. Que tal essa? Então aqui, planeta de provação, planeta de resgates, planeta de aprendizado, alguns espíritos falam mundo presídio, aqui é um local escola. E a nossa felicidade, o diretor da escola é Jesus. Então aqui é difícil uma felicidade consciente. É difícil essa harmonização.
É difícil aqui nesse planeta desenraizar o egoísmo, nos vermos livres do orgulho. Aqui nós fazemos ensaios, aqui nós fazemos os primeiros passos. E a depender da nossa dedicação a esse estudo, seremos promovidos para mundos melhores, com outro nível de consciência, com outro grau de consciência. No nosso caso, dessa civilização do agora, a coisa para a gente fica até mais tranquila, porque nós estamos há 33, 35 anos da regeneração. Mas imaginem quem viveu há 1000 anos atrás, quem vivia 500 anos atrás. O processo era muito mais complexo. Então hoje, no meu caso, eu já olho e já vejo, assim, ao meu redor, o pipocar dos primeiros fogos da chegada da regeneração. Por quê? Porque eu vejo aí projetos sociais lindíssimos, eu vejo aí jovens que são empreendedores, trazendo ideias maravilhosas, o mundo mudando cada vez mais. Eu vejo também as coisas negativas, lógico, né? Não vou ficar brincando, infantilizando a minha existência. Eu estou vendo as coisas negativas. Mas eu também estou vendo esse lado positivo. E são coisas muito novas, são coisas muito diferentes que nós estamos sendo desafiados para viver. Então é possível que as civilizações que virão já vão viver isso aqui na Terra, porque a Terra vai passar pelo estágio da transição, pelo estágio desse mundo de regeneração, que é um mundo transitório, até chegar na condição de um mundo feliz. Muitos que estão aqui na Terra voltarão para os seus mundos originários, como Júpiter e Saturno, que são mundos felizes. Mas quem ficar aqui na Terra? As reencarnações darão conta de ir burilando esse caráter para que o indivíduo realmente faça jus à promessa do Cristo. Os mansos herdarão a terra, e aqui ficarão, e aqui permanecerão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é essa a nossa mensagem para esse momento em que nós já estamos aí vislumbrando, né, esses albores da regeneração e vermos essa nossa possibilidade, através da reencarnação, de sermos seres renovados, seres em que nós estaremos angariando cada vez mais experiências e, a partir dessas experiências, engendrando em nós esse homem novo, esse ser humano novo, essa nova civilização do espírito. Então, graças a Deus pelo processo reencarnatório, pela compreensão que nós temos. Espero ter podido contribuir aqui com as pessoas que ainda tinham dúvidas, alguma dificuldade nessa compreensão, e a espiritualidade maior que nos permitiu, abriu essa porta luminosa para que estudássemos no grupo de Ubaldi, nos nossos grupos de estudos com Kardec e com André Luiz, esse manancial maravilhoso. Fiquem então com essa imagem, aproveitem aí para fazer suas reflexões a respeito dessa imagem maravilhosa, dessa grande mãe gerando esse bebê, e posteriormente deem uma passadinha para conferir essas referências, que não são assim necessariamente indicações rígidas, sugestões apenas de alguns livros para que vocês possam se inspirar a estudar mais um pouco sobre reencarnação. Até o nosso próximo encontro, com fé em Deus, para que possamos contribuir de alguma forma com a nossa própria evolução espiritual. Muita paz a todos e a todas.